Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitacos de Trânsito. Eu, Rodrigão. E eu, Crepaldi. Hoje aqui com uma convidada pra lá de especial. Além de ser a primeira mulher a ser entrevistada no podcast Pitacos de Trânsito, ela vai nos explicar tudo que uma neuropsicóloga faz. Doutora Joyce Mancin, neuropsicóloga, especialista em famílias e casais. E seja bem-vinda. Muito obrigado. Prazer. Doutora, o que faz um neuropsicólogo? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, de estar aqui. Que honra, inaugurar aí as mulheres no podcast, primeira de muitas, tenho certeza. O neuropsicólogo é uma especialização na psicologia, Dentro dessa especialização, que é uma pós-graduação, nós, então, passamos a ser responsáveis pela avaliação psicológica com testes, psicológicos aí, que são validados cientificamente, que acabam aí norteando muitas vezes o fechamento de diagnósticos de autismo, TDAH, que hoje a gente tem ouvido tanto falar, está em alta, tão pertinente, e outros diagnósticos aí. Então, a diferença é que o neuropsicólogo atua diretamente com a avaliação psicológica. E essa avaliação direta no mundo do trânsito, você acha que a relação neuropsicólogo, para conseguir a gente melhorar o trânsito caótico que a gente tem, é necessário que os órgãos tenham neuropsicólogos para a gente conseguir melhorar um pouquinho o nosso trânsito? Em todos os lugares, o psicólogo ele tem uma função, eu falo que de bombeiro, apagar incêndio, Faz de tudo um pouco. Na verdade, o foco principal seria uma contratação mais adequada, porque nós aplicamos testes que vão delimitar aí o perfil, do candidato. Então, minimiza os erros nas contratações, aprimorado para a gente delimitar perfil, Os testes psicológicos eles dão para nós muitos detalhamentos, a questão de impulsividade, a questão de vulnerabilidade, de estabilidade emocional, Então os testes eles vêm aí como norteadores e minimizadores aí dos erros nas contratações. Abordar o burnout, então falado hoje, que é o adoecimento e o esgotamento mental e físico, pelo trabalho, pelo laboral. Então, nós vamos falar sobre isso, teremos um questionário, aplicação, para poder levantar possíveis diagnósticos de adoecimento dentro do ambiente de trabalho já, pensando também em cuidar da nossa equipe, e identificar possíveis adoecimentos. A Veja recentemente lançou aí uma reportagem, não sei se vocês tiveram acesso, que nós estamos nos 10 últimos anos para cá, no maior número de afastamento por adoecimento mental dentro do ambiente de trabalho. Então, isso tem sido assim, um destaque. Hoje a psicologia ela vem, na verdade, para trabalhar a saúde mental do trabalhador, para que ele possa ter qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Como que lida com esses afastamentos? Por exemplo, a gente tem, às vezes, um profissional de muitos anos de casa, Sim. E aí ele está ali no limite dele e ele se afasta, e aí ele tem uma função essencial na estrutura da instituição, e aí você precisa repor essa situação, mas muitas vezes você acaba não achando o profissional com perfil. Como que você faz esse processo, ou como que deveria ser, não sei se isso existe ainda ou não, mas como que você acha que deveria ser essa reposição desse pessoal que às vezes tem função estratégica, mas que está no limite do trabalho? Nenhum setor funciona sozinho. Essa reposição, esse remanejamento do pessoal, nós atentamos ao quê? Qual a função foi perdida? É um engenheiro? É um fiscal? Então, nós vamos procurar ali dentro do nosso quadro quem tem essa capacitação para poder ocupar. E o perfil, você é especialista em famílias e casais, Você atende muita gente que não atua diretamente na área do trânsito. E agora você está atuando diretamente com o trânsito há algum tempo. De quem atua no trânsito e de quem não atua no trânsito, você percebe que o trânsito gera um estresse emocional além do que você já tinha visto no atendimento de quem não trabalha diretamente com trânsito? Na verdade, já existem estatísticas, que o maior adoecimento, principalmente na questão de burnout, é policiais, é um público-alvo e geralmente mais vulnerável, quem atua na saúde também, pessoas que lidam diretamente com esse estresse, que não vamos pensar em uma intercorrência de um acidente grave no trânsito.
né? É acionada a polícia, é acionado bombeiros, então são públicos mais suscetíveis ao adoecimento, porque eles estão o tempo todo lidando com estresse. Nós somos humanos, né? E às vezes chega lá e é sei lá, na intercorrência, uma criança que foi vítima e chegou a ser fatal. E ele é pai, né? Nós não podemos dizer que não tem um ser humano por trás dessa intervenção, né? Então, hoje já existe, né, levantamentos que o público mais suscetível a esse adoecimento, né, e também os professores, né? Então, assim, nós temos uma gama aí mais espessa. Não que outras áreas não adoeçam, mas a maioria, né, pode ser percebida com esse levantamento aí, com essa área de atuação. Tem um dado que eu vi, parece que existe o pós-pandemia e o antes-pandemia. Mudou o perfil, assim, o comportamento das pessoas pós-pandemia? Percebeu que o pessoal agora anda mais estressado, mais com burnout, todos esses tipos de doenças? Nós estamos lidando hoje, né, com a geração mais ansiosa de todos os tempos. Isso no mundo pós-pandêmico, né? Percebemos que somos vulneráveis, né? Pensa só, um vírusinho acabou trazendo essa exposição da humanidade aí, né? E nós entendemos que isso tudo modificou a nossa forma de ver o mundo. Só que, ao invés de passarmos a valorizar a vida, também passamos a nos ocupar demais, né? Hoje em dia, tudo é produtividade, tudo é resultado, é full time, né? E isso é cobrado, que a gente esteja ali 24/7, e nós somos humanos, né? Então, esse excesso de atividade, de proatividade, e não adianta, nós vamos adoecendo. Precisamos ter pausa, precisamos de descanso, precisamos de momento com a família, né? E hoje em dia ninguém faz isso. Raras as pessoas que conseguem parar. E quando para, se sente culpado, né? Eu estou com um paciente no consultório, fazendo um recortezinho, né? E ele é médico veterinário, então acionou, ele tem que ir. Então, ele não tem dia, ele não tem hora, né? E isso adoeceu, né? Ele realmente já está com uma depressão instalada, tivemos que, assim, intervir rapidamente com a ajuda médica, com a medicação, para poder ajudá-lo. E a gente teve aqui no podcast, o nosso primeiro entrevistado, ele foi um policial militar, reformado já hoje, estudou com a gente, e ele trouxe uma situação que ele disse que atenderam um acidente muito grave, e aí muitas vítimas, tudo, enquanto o pessoal estava lá, e depois disso eles foram para um posto, para um restaurante, para jantar. E aí a reportagem da televisão foi no local, filmou, e depois ela parou no mesmo local para comer também. E aí o pessoal pegou e até meio que criticou os policiais, falando assim, nossa, vocês são muito insensíveis, porque vocês viram toda aquela carnificina, tudo aquilo que aconteceu, você ainda tem coragem de vir aqui comer. Você acha que esse tipo de atuação, essa insensibilidade, na verdade, é um meio das pessoas que lidam com isso no dia a dia se acostumarem com as tragédias, ou elas meio que bloqueiam como forma de autoproteção? Na verdade, existe um manejo técnico, tanto que o psicólogo também a gente vai aprendendo isso, né? Até é muito interessante que logo na minha formação há 13 anos atrás, teve um paciente que eu atendi e ele me tocou muito. E eu lembro que ele saiu e eu saí chorando, né? E eu tenho um amigo que é bombeiro. E, incrivelmente, quem me deu o toque que eu levei para a vida foi ele. Ele falou assim, seja parte da ocorrência, mas não a ocorrência, né? Então, eu tenho que entender que eu preciso intervir, auxiliar, mas não me envolver. E é muito difícil conseguir isso, mas é necessário, porque nós somos humanos, né? E se, de repente, vamos colocar aqui, né, na situação dele, igual ele falou para mim, imagina eu chegar na intercorrência, tá lá um acidente grave e eu sentar e começar a chorar. Quem vai acudir esse povo? Né? Então, foi uma dica assim, que virou uma chave, que isso não é ensinado em nenhuma graduação, né? E foi para a minha vida. Por quê? Porque nós lidamos com o ser humano, estamos atuando diretamente com o ser humano. E o bombeiro, né, de repente o policial, que estão nessas intercorrências, eles precisam um médico, né? Às vezes até mesmo um enfermeiro intervencionista dentro de uma urgência, emergência. Você imagina, tem uma pessoa infartando ali, ele começa, ai meu Deus,
Quem vai acudir? Então, assim, nós precisamos negar a nossa humanidade, esses sentimentos gerados e sermos resolutos nesse momento, né? Então, é um manejo aprendido, porém, muito perigoso, porque realmente é uma linha muito tênue entre a gente não se envolver e se tornar totalmente inacessível, frio, robótico, né? Então, eu falo que o nosso maior desafio é continuar humano, né? Jung dizia assim, ó, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, esse é o nosso maior desafio, tanto para nós, psicólogos, que lidamos diretamente com sofrimentos assim, né? Eu já intervi em uma tentativa de suicídio no meio da tentativa e até uma experiência para ser contada aqui, que eu acredito que é muito pertinente. Ele saiu com um carro em alta velocidade numa rodovia e me ligou. E era Dia das Mães. É um paciente que já estava comigo há 2 anos. E ele me ligou, pelo amor de Deus, eu estou no meio da rodovia alta velocidade, eu vou me jogar debaixo de um caminhão. Calma, respira. E aí você intervém diretamente. Como que ali eu não posso me envolver? Né? Eu preciso ser o suporte emocional que naquele momento ele não tem. Eu preciso ser o fortalecimento que falta para ele naquele momento. E qualquer mínima ação minha pode ativar ainda mais esse gatilho. Né? Então, aí você precisa, calma, intervenção, fui fortalecendo ele, desacelera o carro, aí consegue sair por o acostamento? Vamos lá, saia. E aí acionei a família, ele estava em outra cidade para dar o suporte, né? Então, assim, lógico, a hora que eu desliguei, se eu falar para você, não teve, né? Eu não senti nada. Cara, eu suave de pingar. Né? Eu fiquei meia hora nessa intervenção, graças a Deus deu tudo certo, mas são manejos técnicos arriscados e nós estamos lidando com vidas. Né? Então, assim, existe um estresse, existe uma sensação, mas nós precisamos aprender a ser parte da ocorrência, não a ocorrência. Né? Isso foi uma chave que virou para mim, eu preciso ser a solução naquele momento. E é assim também que eu imagino que, né, funcione com todo tipo de intervenção de urgência, emergência, que lida com vidas e com mortes, né, com mortes iminentes. E nessas situações, existem técnicas específicas para aquelas pessoas que, por exemplo, ficaram totalmente insensíveis e você precisa resgatar um pouco a humanidade, e para aquela pessoa que às vezes tem que ficar um pouco insensível, como você explicou, para ela poder atender a ocorrência, e ela não consegue. Existem técnicas específicas da neuropsicologia que atuam diretamente nisso? Eu falo, né, e sou suspeita a falar, né? Todo mundo deveria fazer o quê? Terapia. Psicoterapia é a fonte de autoconhecimento para que a gente não perca a humanidade por trás do ser humano. Né? Eu tenho a minha terapia toda semana, tem semana que eu falo, preciso de mais uma, né? Porque eu preciso estar ok, como que eu vou ser auxílio para alguém se eu não estou bem? Né? Então, acho que primeiro é entender que eu sou um ser humano que necessita de cuidados. Né? Isso é muito difícil hoje num mundo que cobra que a gente seja quase máquinas. Né? Então, hoje que a gente... não, eu não preciso de terapia não, gente. Estou bem. Ainda se tem um preconceito, e é real, né? Não, psicólogo é de louco, gente, nem estou louca ainda. Entendeu? E aí, sendo que nós, enquanto psicólogos, nem atendemos pessoas em surto psicótico, que é o, né, louco, vamos dizer, que está fora da realidade. Ele vai ter que tomar medicação, voltar à sanidade para conseguir fazer terapia. Né? Então, a psicoterapia ela é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, de autocuidado, para que você não perca também os seus contornos, a sua humanidade, a sua sensibilidade, e também não fique em sofrimento intenso, né, com tudo aquilo que você está lidando no dia a dia. Então, é uma linha muito tênue. Existem técnicas e a psicoterapia em si é uma das ferramentas. Né? Não tem como acessar isso sem estar ali exposto, sendo cuidado. Mas, hoje em dia, quem se cuida? Né? Vamos ajudar o pessoal. Muita gente tem dúvida. Qual a diferença de psicólogo, neuropsicólogo e psiquiatra? Porque o pessoal fica assim, mas e qual vou nesse, naquele? Tira essa dúvida, pessoal. Tem muita gente que tem dúvida em casa. Nossa, que bacana, Rodrigão. Isso mesmo. Olha só. Primeiro, precisamos entender que cada um é indispensável na sua atuação. Né? Existe o médico clínico geral e o médico especialista, ok? Não é diferente. Existe o psicólogo, existe o especialista. O neuropsicólogo, como eu falei no início, ele é responsável por fazer avaliações e fechar diagnóstico juntamente com o médico.
né? Ele vai aplicar testes específicos que vão aí identificar os transtornos, né? Dislexia, descalculia, TDAH, autismo, etc., né? Então, o neuropsicólogo ele faz essa avaliação mais minuciosa. O psicólogo faz a psicoterapia. Então, agora eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito claro. Que às vezes, quando eu falo no consultório, o pessoal, agora eu entendi. Eu falo que você vai no dentista e você tem um dente que precisa fazer um canal. Dá para fazer o canal sem anestesiar? Não. É impossível. Mas aí eu vou lá e só anestesia e vou embora. Resolveu? Não fez o canal? Exatamente. Mas a medicação, ela faz essa anestesia do sintoma. Então, o psiquiatra, ele vem, quando é preciso, intervir com a medicação para aliviar a dor, o sintoma. Só que não tratou a causa. Então, o psicólogo, ele vem e trata o quê? Faz o canal. Ele trata a causa. Então, são ações em conjunto. Eu tenho alguns psiquiatras da cidade que, na verdade, trabalham em parceria, que eu encaminho, já percebi isso e isso, né? Já tem as escalas que a gente, às vezes, aplica já identifiquei uma depressão nível leve, moderado, e aí ele vai, então, acabar de fechar esse diagnóstico e ver, vai ter que entrar com medicação, não vai, né? Então, o psiquiatra intervém de forma química com o medicamento. O psicólogo intervém com técnicas que vai ajudar você a identificar o que te adoeceu e se tornar saudável. E o neuropsicólogo, ele faz avaliações específicas em alguns diagnósticos específicos. Ficou claro? Já vi que não vai sair aqui com um monte de receita. Não vai dar tudo enrolado. Ele quer me internar, gente. Vai sair tudo enrolado. Eu tenho trazido meu carimbo já no alto. Nos casos de acidente, as pessoas que são envolvidas diretamente, por exemplo, aquela que perdeu algum ente querido ali numa situação trágica, como que a gente identifica se ela precisa de um tipo de tratamento, de outro tipo de tratamento, ou mais de um tipo de tratamento? Isso é sempre caso a caso? Na verdade, o indicado seria que todos fossem encaminhados para o atendimento psicológico, né? Porque nós estamos falando de uma vítima que foi exposta a um estressor muito grave. E existem situações que não vem na hora o sintoma, né? O estresse pós-traumático, que é o estresse pós um trauma muito excessivo, ele pode levar dias para apresentar sintomas. Ainda temos, né, a concepção muito errônea da intervenção do psicólogo, porque nós só procuramos quando adoecemos, né? Nós trabalhamos de forma paliativa. Adoece e não estou bem, vou no psicólogo. Não está errado. Porém, o ideal seria que nós trabalhássemos com o preventivo, né? Fizesse psicoterapia para não adoecer, né? Então, ainda não se tem essa visão do psicólogo, né? Você foi porque você já está no último, você não está aguentando mais. E pensando, né, numa intercorrência aí dentro de um acidente, todos deveriam passar por um suporte psicológico, né? Para poder realmente ver o que resquícios ficou, né? Porque isso, às vezes, não vem de imediato. Às vezes depois isso ativa, às vezes a própria pessoa esconde dela por um tempo, entra numa negação dos sintomas, né? E isso às vezes vem aflorar depois de um tempo, né? Então uma avaliação seria indispensável e um acompanhamento. Não funciona assim, né? Você falou que a gente está na geração mais ansiosa que tem. E a gente tem hoje no trânsito uma das maiores situações de risco é o uso do celular. As Sim. pessoas pegam o celular ali à torta direita, independente de onde estejam, rodovia, cidade. Pessoa ouviu um bip, plulim, ela quer pegar o celular na hora e atender, né? Esse comportamento, isso é só ansiedade ou existe alguma outra coisa por trás do cérebro humano que faz com que a pessoa se vicie naquilo ali e não possa esperar 2 minutos até estacionar o carro? Vou pegar até uma canetinha para anotar essa, tá? Porque você sabe que meu tempo de resposta é 25 segundos de WhatsApp. Sou completamente ansioso. Anota aí, depois nós vamos falar um pouquinho em particular depois do podcast. Na verdade, nós somos uma geração também hiperconectada, né? Estamos aqui o tempo todo, na palma da mão, e todo mundo tem acesso. A hora que apita isso aqui, a gente já fica coçando para ver. Você sabia que hoje a gente já trata no consultório dependência virtual em criança? Nós estamos falando de uma dependência que você tirou o celular de uma criança, ela fica louca,
né? Já esqueceu seu celular em casa e não conseguiu buscar na mesma hora? Tamanho da angústia, você fica já, né? Parece que está faltando alguma coisa. É quase a mesma sensação do dependente químico, na ausência da droga de preferência. Por quê? Porque na hora que aqui eu abri, eu tenho na hora um estímulo dopaminérgico. Dá uma olhadinha. Já pegou o celular, às vezes não tem nada se você está olhando? Né? Porque na hora você está sofrendo ali estímulos e sensações no seu corpo. Então existe o que é comportamental, o que é cognitivo e o que é fisiológico. Meu corpo pede esse estímulo dopaminérgico, que é a liberação dessa dopamina de prazer. Né? Então, nós estamos falando de algo a mais. Hoje, nós vivemos uma geração muito dependente. Não só virtualmente, mas de muitas outras coisas. Muitas pessoas já são alcoólatras e não se deram conta. Você quer ver? Você consegue divertir sem álcool? Eu consigo. Mas quantas pessoas sextou tem que postar a Heineken ou qualquer outra cerveja lá? Gente, é de lei. Atribuiu a diversão a algo. Né? Então, nós somos uma geração hiperconectada, muito ansiosa, que busca o quê? Alívios momentâneos. E aí onde entram as compulsões, seja ela virtual, seja ela por comida, seja ela por alguma substância lícita ou ilícita, compulsões por trabalho, compulsões sexuais. E como que a gente trabalha essa necessidade, essa dependência do álcool e do celular, e a pessoa vai, depois do sexto, ela pega o carro e vai embora para casa. E aí a gente tem todas as tragédias que a gente vê. Existe um tratamento para essa pessoa reconhecer o tamanho do risco que ela está assim, colocando e colocando os outros quando ela toma esse tipo de decisão de beber, dirigindo, usar o celular? Então, eu falo que, na verdade, precisava existir uma educação de trânsito na escola. Né? Devia começar lá na infância a realmente trabalhar a importância da regra. Só que a regra é não como nós vemos a regra como algo ruim. Menino, não faz isso que Deus castiga. Né? Não faz isso que eu vou te bater. Então, a regra, ela sempre vem como algo ruim. Né? Não tem assim, menino, não faz isso, porque Deus, na verdade, está te protegendo. Nós não ensinamos assim. Então, a regra é, vai dar multa. Entende? Então, na verdade, a regra parece algo ruim. Então, eu penso e entendo, né, como especialista na questão de cognição e de ensino aí, de treinamentos e de comportamentos, é que a gente precisa condicionar de forma diferente a internalização da regra, como algo protetivo e bom. Né? Então, onde vamos fazer isso? Lá na infância. Criança aprende rapidinho, você quer ver? Quando o filho começa a ver o semáforo, a hora que fica amarelo, papai não pode passar. Atenção! É verdade. E aí o pai passa e fala, cala a boca, moleque. Exatamente, né? Então, assim, aí a gente está ensinando... Tô com pressa. O menino fala, não tem importância. Então, o condutor, na verdade, às vezes ensina já a criança a quebrar as regras. Né? O pai então, vai na escola buscar o filho para em fila dupla. Em cima Aí da fica faixa, ali, em cima da faixa. Desce logo, moleque. Não, pai, mas tá errado, não. Desce logo. Anda que a moleque. polícia tá vindo. Ai, Né? Não é A assim? polícia é um outro negócio, né? A gente vai fazer alguma coisa errada e fala assim, se você fizer isso, eu vou chamar a polícia. Exatamente. Eu já coloco ele como malvado. Sempre é o vilão, parece que todo mundo tem medo, né? Então, nós precisamos começar a desconstruir essas estruturas que, na verdade, desde a infância, são ali atreladas a algo ruim, né? E começar a trabalhar com mais programas de conscientização do trânsito. Eu acho que aproxima muito quando começa a trazer fatos reais de tragédia, né? Quando eu começo a mostrar o pós, né? Se a gente pensar no ProERD, que trabalha com drogas, vai trabalhar o pós. Então, ele vai entender a consequência. Pode até escolher errado, porque se a gente pensar na adolescência, ele vai buscar quebrar regras, né? Nós temos a síndrome normal da adolescência, por exemplo, que é tudo que é anormal dentro da adolescência é normal, que é tentar situações contra a própria vida, se colocar em risco, quebrar regras, desobedecer pai. Isso tudo ele está testando os seus limites. Dentro da adolescência é esperado. Agora, marmanjo de 40 anos, quebrando regra, achando que está bonito, tem algo errado. Uma adolescência tardia, o que está acontecendo? Né? Hoje nós vemos aí a síndrome do Peter Pan, que é o
às vezes, o adulto de 40 anos se comportando como um adolescente. Vixe, os pitaqueiros. Viu, pitaqueiro? Escuta. Rodrigão, tamo jeito, rapaz. Eu sempre tive. O Rodrigão tá com a síndrome do Peter Pan. já. Meu Deus, depois falamos tô sobre ficando novinho, isso. tô ficando novinho. Não, se cuidar tá tudo bem, mas se comportar de forma irresponsável como um adolescente aí não dá, né? Não, tô brincando, é porque eu gosto de encher o saco dele mesmo. Eu Pega tenho no que meu pé. passar os episódios assim. Aquela situação do motorista que chega, eu escuto isso bastante, eu não sei se o Rodrigão escuta isso também, mas ele chega e fala assim, eu fiz isso sem nem ver, eu peguei o celular e nem vi que eu peguei, eu virei aqui sem virar, foi no automático. Isso existe no trânsito? Alguém pegar e ter uma conduta que ela nem tomou ali a iniciativa para aquela conduta realmente? Sim, na verdade não é uma desculpa, não é às vezes balela, né? Nós somos condicionados. Já aconteceu de repente você sair de casa, né? E você está indo para o trabalho. E a hora que você vê, você vai para casa da sua sogra, ou vai para casa da namorada, ou vai para um lugar que você costuma ir todos os dias. Ou o contrário, você tem que ir no centro da cidade, mas aí você vai, a hora que você vê, você está indo para o trabalho. Nós somos condicionados. Nosso cérebro, ele realmente se adapta, né? E se condiciona. Se eu faço aquela rota todo dia, automaticamente, a hora que eu vejo, eu estou indo naquela rota, né? E eu falo, nossa, não estou indo para o trabalho, eu preciso aí mudar a rota. Então, nosso cérebro, ele tem essa capacidade de registrar, né, e de condicionar automaticamente algumas coisas. O que é bom em alguns casos, né, mas acaba sendo um risco em outros. Por exemplo, se nós pegarmos aí um motorista de caminhão, ele faz isso toda hora, o dia inteiro. Então, ele fica no automático? Fica no automático. Então, às vezes, ele está preparado para algumas coisas, mas como ele está no automático, ele não está preparado para os imprevistos. Então, a reação dele dentro do modo automático, onde ele está só dirigindo ali, mas o pensamento está lá no boleto que ele tem que pagar, da prestação do caminhão. E aí, a hora que acontece, até ele voltar em si, ele já estava no automático. Então, as reações demoram mais, né? Os riscos de acidente aumentam. Então, nós precisamos começar a trabalhar essas questões automáticas, mas acontece sim, nosso cérebro programa-se, né, de forma automática. E às vezes a gente não percebe. Isso é um negócio estranho que eu teve uma época que eu dirigia muito e você está andando, de repente chega um momento e fala assim, nossa, estou aqui, mas eu nem vi a cidade que eu passei. Sabe quando parece que você anda um trecho, que você está tão automático, desconectou, de repente você volta, nossa, dá esses... Já estou aqui. Já estou aqui. É muito estranho esses momentos de lapso. Já aconteceu, tá? Será que eu estou doido? Tá. Tá. Minha amiga, ainda tá amiga. E tem a síndrome do pateta também, né? Depois você põe o card aqui para ver. Lembra do pateta, aquele desenho? Tem cara que é tranquilo, calmo, mas entrou dentro do carro, nossa, parece que transforma, vira o cão. Sim. Fica bravo. Por quê? Aí se blinda, está protegido. Tem um nome isso? Tem alguma coisa? O trânsito faz a gente esperar. A gente está preparado para esperar alguma coisa hoje. Eu cliquei aqui, estou lá do outro lado do mundo. Né? Nós hoje somos imediatistas, não sabemos esperar. Dificuldade, muitas vezes, em admitir que o outro erra. Às vezes nem meus erros eu admito. Então, se erra na minha frente, mas burro, você quer, sai da minha frente. Entendeu? Então, nós estamos nos tornando intolerantes, né? É onde eu falo. Por quê? Eu não aceito que o outro erra, nem os meus erros eu aceito. E eu não consigo esperar mais nada, né? Aí abre o semáforo e o outro tá lá. Às vezes não saiu, não sei o quê. Às vezes tá no celular, gente, né? E aí você começa... Já começa, né? Entende? Eu acho que isso daí, sabe o que é, Rodrigão? É o pessoal que não conhece as Carolinas da Von Vier. Nossa, quando o pessoal... Aí a pessoa fica estressada, né? O chocolate acalma. E você sabe que hoje o Empório Von Vier mandou um negócio bom, né? Olha os lanchinhos. Sim, tá com a cara lanchinho boa. natural, broa, Carolina. Pitaqueiro, bem pitaqueiro. Vai lá visitar Empório Von Vier. Rua 4, esquina da Avenida 15. Fantástico, ó. Hoje o Rafa tá... Parabéns. Vai lá.
Vai gostar. Demorou 14 episódios para ele decorar o endereço, Joyce. É que eu fico preocupado com a comida, com a substância, não onde fica. Eu vou no automático para lá. Já tô lá, montou no carro e já chega lá. Você já está imaginando o gostinho, né? Nossa, já chega lá automático. Então vamos falar de comida. A pessoa que está com fome alterada, que ela ficou o dia inteiro sem comer, tem que pegar o carro para ir embora. Isso altera o comportamento dela? Pelo menos mais irritada ela vai estar, né? Gente com fome fica muito intransigente, né? Quase mata um. Não, gente, dá licença, meu Não, almoço. dá para se perceber, porque o povo, meio-dia, parece que tá todo mundo com a marmita queimando, porque eu nunca vi povo acelerado igual meio-dia e 1h da tarde para voltar pro serviço, para ir para almoçar. Pra voltar ainda é pior, porque tem que bater o ponto, né? Aí você fala, sai 5 minutos, em 15 a rota, aí eu quero voar, né? Então tem muito isso. Ô Joyce, existe uma diferença entre aquelas pessoas que enfrentam um luto de um ente querido natural e aquelas que perdem alguém de uma hora para outra, por exemplo, num acidente? Ah, com certeza, né? Eu falo que o enfrentamento do luto, quando é alguém que já vem adoecendo, já está ali paliativo há 1 mês, 2, 3, você vem se preparando para essa perda. Então, o enfrentamento é um. Né? Quando nós perdemos alguém abruptamente num acidente de trânsito, por exemplo, é uma ruptura que você não esperava, fora que o cenário é muito trágico. Né? Vamos por aí que foi uma vítima fatal, sem possibilidade de velório ou caixão lacrado. Poxa, né? Você não consegue nem ver pela última vez. Por que existe velório? Aquele dado de realidade, de ver o corpo ali, ajuda com que eu processe que essa pessoa se foi. Né? Então, tudo isso interfere diretamente na minha elaboração do luto. Porém, hoje, né, a gente recebe, às vezes, no consultório, lutos patológicos, e não só... Todo luto, o que é um luto? Nem sempre é uma perda de um ente querido para a morte. Às vezes, um divórcio. Né? E a família era muito importante. E aí, vamos supor que essa mulher, o sonho dela era ter a família. E ela perde o marido, né? Se divorcia, e ela fica fixada nisso. E ela não prossegue mais enquanto mulher, ela faz um luto patológico, ela fica fixada nessa perda, nunca mais tem ninguém, nunca mais se abre a se relacionar. É muito comum a gente ver isso, principalmente o pessoal mais antigo, que tem muito aquela crença assim, casamento é um só, então acabou, não quero mais ninguém, e se fecha para o mundo, né? Isso é um luto patológico, que com certeza vai trazer também consequências muito negativas, né? Porque nós somos relacionais. E essa privação acaba trazendo também alguns adoecimentos. Né? Então, todo luto ele tem fases, né? E essas fases precisam existir. Primeira fase, negação. Às vezes você parece que assim, nossa, acho que nem aconteceu. Às vezes você fica esperando a pessoa chegar. Né? É a negação. Depois disso vem a revolta. Aí você fica com ódio de Deus. Por que Deus levou? E culpa Deus, é culpa o médico, é culpa o marido, é culpa não sei quem. Você vai achar um culpado. É a revolta. Né? Depois, então, você começa a cair a ficha e processar, começa, então, a vir a depressão. Chora bastante, sente bastante, né? E depois você começa, então, a reorganizar a sua vida, né? A sua rotina, e vem a aceitação. Você começa a realmente, agora eu vou sair um pouquinho, aí você vai, às vezes a bateria social é um pouquinho mais intolerante, fica 1 horinha já quer ir embora, mas começa a se abrir para o mundo, se conectar novamente. Joyce, essas fases são na ordem? Não, às vezes você está quase chegando na aceitação e vai para a revolta. Mas também... Então, assim, é um processo. Quando que é um luto natural que a gente entende? Até 2 anos. Né? É um processo natural. Às vezes fala, não, mas tem 1 ano e meio já, não passa isso. Para a pessoa, ela está num luto ainda natural. A partir de 2 anos, nós começamos a pensar em um luto patológico, né? Que precisa de uma ajuda profissional para poder ressignificar e prosseguir. E hoje está muito na moda essas bicicletas, essas scooter elétricas, né? E a molecada tudo pedindo isso para os pais. Você pega, por exemplo, em São Paulo, tem escola que criou estacionamento para scooter elétrica de aluno, para eles poderem chegar e guardar os veículos, né? Essas decisões, por exemplo, quando são tomadas como um acordo entre o pai e a mãe, legal. Mas e naqueles casos, por exemplo, que o pai quer dar e a mãe não quer dar, e aí o pai chega e acaba dando, e esse filho depois se envolve aí num acidente, num sinistro e acaba perdendo a vida, vamos falar. Você acha que isso vai impactar numa possível culpa? A mãe vai culpar o pai pela morte do filho? Bem provável, né? É bem provável que isso aconteça. É por isso que sempre quando eu trabalho com orientação familiar, né, principalmente com adolescentes, eu falo que os pais precisam falar a mesma língua.
né, em todas as decisões. Ah, eu não concordo, então você vai para o quarto. E outra, não vai ficar discutindo na frente do adolescente que ele vai pegar a brecha. Adolescente é o bicho mais manipulador que existe. Né? Então, aí vai para o quarto, conversa, pensa por que sim, por que não. Né? E se nós pararmos para pensar, nos Estados Unidos, se eu não me engano, há 16 anos já tira a carteira de habilitação. Né? Então, assim, aí, aqui não. E aí entra a questão da regra também, né? A regra em si é boa, é ruim, e se esse pai está autorizando esse filho, de repente, a se expor a situações no trânsito, né? Esse filho, como é que ele é? Está preparado? Não está? Né? A scooter elétrica é liberado? E essa mãe? Aí vamos conversar, tem que ser em comum acordo. Porque, com certeza, se acontece uma fatalidade, um sinistro, e vem a óbito, essa mãe vai culpar esse pai. Né? Mesmo que às vezes seja consensual, pode acontecer de atribuir a culpa a um dos cônjuges. Isso não é incomum. Né? Porque, lembra na revolta? Eu vou ter que culpar alguém. E aí, às vezes, acontece. Né? E, às vezes, tem a ruptura dessa relação aí por conta de não conseguir processar essa revolta. E você acha que o medo de acontecer alguma coisa influencia nas decisões? Por exemplo, uma pessoa que trabalhou na rodovia muitos anos e viu o acidente acontecendo dia após dia. E aí ele se depara com uma situação do filho dele chegar numa idade normal, 18 anos, e aí o pai vira e fala assim, olha, eu não vou te dar um carro, não vou deixar você viajar, porque eu via gente morrendo todos os dias. Você acha que essa atuação profissional também impacta na vida pessoal das pessoas que vivenciaram isso, esse medo de acontecer com ele o que ele via acontecendo com os outros? Olha só que interessante. Antigamente, as tempestades destelhavam muito as casas. Era muito comum, que as casas eram só de telha, não tinha, às vezes, a laje, né? E eu lembro que, quando começava a chover, minha mãe entrava em pânico. Por quê? Porque quando ela estava grávida de mim, ela morava na fazenda e destelhou a casa. Né? Isso é um trauma dela. Consequentemente, ela entrava em pânico e aí ela, não, começou a chover, vamos, não sei o quê, fica aqui junto. Né? E em todas as áreas, os pais, por isso que eu falo, gente, antes de ter filho, a gente devia fazer psicoterapia. A gente devia se resolver. Porque tudo aquilo que eu carrego de medo, eu vou passar para o meu filho, direto ou indiretamente. Né? Então, os pais, às vezes, é lógico que a gente, enquanto pai, não quer, na verdade, pôr gatilhos de medo, de insegurança, mas a gente aciona quando a gente não se resolveu. Seja por um trabalho, que às vezes eu lidei ali diretamente, seja porque um pai mais velho, pode ver que filho de pai mais velho tem medo de tudo. Não corre, menino, você vai cair, não sobe aí. Às vezes, menino tem costume de pular de um sofá para o outro, né? Eu tenho filho homem, hoje está com 19, isso é comum, né? E eu era a mãe mais nova, deixa o menino pular, caiu, levanta, né? E meu pai foi pai junto comigo. Então, o tio e sobrinho é a mesma idade. Meu irmão não podia fazer isso. Meu pai falava, para com isso. Eu não sei o que, vai cair, vai quebrar o braço. Parará. Percebe como é diferente? Aí, eu vi acidente o tempo todo. Obviamente, eu vou ficar com medo. Essa superproteção pode acontecer. Né? Mas eu falo que toda superproteção, ela é dolosa. Ela é uma situação onde eu castro meu filho de desenvolvimento. Toda superproteção gera filhos dependentes. Né? O Winnicott vai dizer assim, uma mãe suficientemente boa é uma mãe que se tornou dispensável. Cara, isso é muito forte. Você tem que ser tão dispensável que seu filho esquecer que você existe. Só na hora que ele precisa de dinheiro que vai levar você. Aí os Pix eles lembram, o meu lembra. Lembra. E tem muitos casos que pessoas têm um trauma gigante de dirigir. Sim. Entra no carro, sente pânico, alguma coisa. Isso pode ser alguma coisa do passado, alguma coisa que, sei lá, com algum bloqueio que veio de antes dele? Sim. Eu tive uma paciente minha que ela tirou carta e nunca dirigiu, né? E aí, então, nós fomos trabalhando, chama de sensibilização sistemática. Por que você não dirige? Aí fomos identificando o que aconteceu. Ela participou, na verdade, ela estava num acidente de trânsito na rodovia. E aí ela ficou com medo. Não, porque eu tenho medo de dirigir. Tá, então vamos lá. Primeiro você vai entrar no carro, vai começar. Todo dia você senta meia horinha ali. Depois você começa a ligar o carro. Depois você vai dar a volta no quarteirão. Então, aí você vai fazendo a aproximação sucessiva e gradativa do trânsito. Você não vai jogar ela numa marginal, nem numa rodovia, mas você vai expondo ela a aproximações sucessivas para que ela comece a destravar esse medo.
né? Às vezes com alguém junto, né? Então foi até que ela começou a dirigir. Uma outra também, que reprovou no exame de trânsito. E reprovou 3 vezes. Quem disse que ela queria prestar o 4º exame? Não, eu não vou. Então foi todo um processo de fortalecimento. Quando ela passou, ela já me ligou. Eu consegui! Então, assim, são situações traumáticas que vão deixando marcas e que a psicoterapia vem para fortalecer e ajudar a pessoa no enfrentamento desses medos. Por quê? O medo é paralisante. Não, fora que, falando de reprova de carro, eu lembro uma vez que a minha esposa foi tirar a carta, eu fui lá com ela e chegou lá, tinha todas as meninas que estavam fazendo aula com ela. Não, porque eu já reprovei hoje esse homem está atacado. Não, porque aquele lá vai reprovar. Hoje, porque eu falei, não, vem cá, sai de fora dessas mulheres. Fica lá no canto. Tudo pessimista, nem entrou no carro, já está falando que vai reprovar, coisa, está de brincadeira comigo. Você sabe que eu brincava quando eu dava aula de informática para cursinho preparatório para concurso público, né? Uhum. Aí eu chegava lá e aí tinha uns alunos lá e todo mundo, nossa, mas só tem 10 vagas, só tem 15 vagas. Aí eu virava e falava assim, você precisa de quantas vagas para você? Aí a pessoa falava assim, eu preciso de uma. Eu falei, então, tá sobrando 14. Então, olha só. Entendeu? Porque tudo é a mentalidade. E quando a pessoa sabe que o que ela está fazendo é prejudicial, ela sabe que ela tem esse gatilho do medo, de querer super proteger, só que ela não consegue, de forma consciente, evitar que ela faça isso. A neuropsicologia, ela trabalha junto com a programação neurolinguística para esse tipo de situação, não? Com certeza. Na verdade, assim, a maioria não faz isso por mal. E às vezes nem percebe o que está fazendo, transmitindo essas dores. É óbvio que, enquanto pais, ninguém quer transmitir essa bagagem e ativar esses medos nos filhos, né? Geralmente, o que acontece muito comum é que esse filho vai chegar para mim, né? Eu amo atender adolescente, a maioria dos psicólogos odeiam, mas eu amo, porque para mim é uma bagagem absurda do que ele recebeu da família, né? E às vezes você vai precisar fazer a mediação e destravar isso junto com o pai, porque não adianta, aí você pega e ativa e ajuda, fortalece, você vai trabalhar desprogramar, né, na verdade, esse medo instalado, e aí a hora que ele vai para casa, esse pai ativa de novo. Percebe? Então, aí você tem o quê? Chama o pai para o consultório, você vai trabalhar juntamente com esse pai, mesmo que seja um medo dele, você vai ajudar ele a compreender que ele não pode passar isso para o filho. E aí você vai ensinar, treinar esse pai a fortalecer o filho também. Isso acontece muito também com crianças especiais, né? Eu estive atuando na APAE por 2 anos e meio, né? E lá nunca teve um grupo familiar para trabalhar as famílias. E a hora que eu cheguei, falei, nunca teve grupo de família, essa mãe nunca foi trabalhada. E era muito comum perceber que a mãe sabotava o tratamento do filho. E a hora que eu fui para o grupo, eu percebi que muitas das mães nunca trabalharam a rejeição do próprio filho. E muitas delas nem aceitavam o próprio filho. Obrigado. Que a pessoa precisaria de uma ajuda, e aí você apontou isso, e a pessoa pegou e falou assim, não quero conversar com essa mulher, não sabe nada. Uhum. E aí, pelo fato de você ser neuropsicóloga, ser jovem, a pessoa pegar e rejeitar isso, criar um ambiente de conflito interno por conta disso? Não diretamente, mas na verdade assim, a psicoterapia é algo que precisa ser totalmente voluntário. Né? Nós não trabalhamos com paciente que seja forçado, seja pela mãe, seja pelo sistema, seja pelo órgão, não funciona assim. Então, nós trabalhamos a conscientização da necessidade, né? E aí eu faço uma abordagem técnica, na verdade, para todos, para que eles tomem essa consciência, às vezes, né? Mas o que já aconteceu? Não, eu não quero falar com ela, né? Aí nós temos uma máxima, não dá para ajudar quem não quer ajuda. Porque hoje eu acho que os jovens estão mais acostumados com a psicologia, com Sim. o psicólogo, o psiquiatra. Os antigos, eu posso me incluir nessa, estou velho, né? Eles têm uma resistência, porque antigamente falava que quem é psicólogo ou psiquiatra já era doido. Então acho que criou um mito nos vamos falar assim, da geração Z para trás do que o pessoal mais novo, né? O pessoal mais novo, mais de idade, se aceita mais. E os antigos não, eles têm uma rejeição muito grande.
Mas por quê? Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando se fala de um paciente psiquiátrico, qual a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? O cara com a camisa de força lá no hospital. Tá endoidando já. Ou se não, aquele que ficava chapado lá. Babando. Babando, não é? Então, antigamente, as intervenções psiquiátricas, elas eram muito exacerbadas na intervenção medicamentosa e ela não promovia a qualidade de vida. O que ela fazia era tirar do surto e chapar. Hoje, nós temos uma intervenção medicamentosa que visa a promoção e restauração da qualidade de vida do paciente. Né? Então, a química ela tem que trazer a funcionalidade de volta. Se nós estamos falando de um paciente que está numa depressão moderada, severa, que perdeu o prazer de vida, o ânimo, a disposição, nós precisamos, então, repor quimicamente, que é isso que a intervenção medicamentosa faz, né? Para que ele tenha o quê? Neurotransmissor de prazer na cabeça, serotonina, noradrenalina, endorfina, para que ele restaure a vitalidade e volte a ter qualidade de vida. Então, a intervenção hoje, ela visa isso, que a pessoa volte a ter alegria, disposição, interações, porque pode ver, a pessoa, quando ela começa a adoecer, ela vai se fechando e ela se isola. Viu que a pessoa está se isolando muito, pode saber que algo de errado não está certo. É o primeiro indício. E aquelas pessoas que sabem que estão fazendo alguma coisa errada, estão ali conscientemente. E se ela está conversando comigo, ela fala, não, eu sei que isso é errado, mas quando ela entra no carro, ela vai e ignora tudo que ela sabe. Isso tem alguma coisa a ver com aquela impressão que a gente passa, principalmente aqui no Brasil, de que o veículo é um símbolo de status, de poder, ou é alguma outra coisa que a gente tem que tratar e que acontece por alguma situação pessoal? É muito taxativo definir uma causa só, né? Eu falo que toda causa é muito única, né? Então, deveria se avaliar de forma individualizada, né? Mas vamos pensar aqui em hipóteses, ok? Né? Se uma pessoa, de repente, ela está testando os limites, né? A gente funciona em duas pulsões, pulsões de vida e pulsões de morte. Pulsões de vida, vou jogar bola, vou sair com os amigos, vou conversar. Pulsão de morte, vou acelerar a moto a 180, 200, vou beber e pegar o carro mesmo. Então, nós temos dentro de nós duas pulsões. Quando uma pessoa ela está, na verdade, colocando a vida em risco, ou a vida de outras pessoas, e quebrando essas regras que a gente já sabe que vai trazer danos, ela está funcionando na pulsão de morte e precisa compreender o que está acontecendo. Né? Existem pessoas que só funcionam assim, né? Só sentem prazer quando colocam a sua vida em risco, a adrenalina. Só que nem sempre é uma adrenalina positiva. Cara, vai pular de bungee jump, de paraquedas. Você gosta de adrenalina? Tem formas de obter, né, essa descarga no seu corpo. Não, mas aí você vai, você chapa, aí você pega em alta velocidade, como aconteceu aqui recentemente, né, os meninos vindo de Olímpia, uma grande tragédia, né, levando a óbito 4 pessoas, e nós ficamos chocados com isso, pessoas jovens, né? Então nós vemos assim, estão colocando a vida em risco de outras pessoas, inclusive tinha um trabalhador Uber que veio a falecer também. Então, o que está ativo ali? Pulsão de morte, né? Toda pessoa que se coloca em situações assim, ela está inconscientemente buscando a morte. Louco falar isso, né? Não é de forma consciente. Como foi o meu paciente, mas inconscientemente. E essa pessoa que estava nesse estágio, vivendo nessa punção de morte, Isso. Ela pega e saiu aí em busca da adrenalina dela e matou uma pessoa no trânsito. É comum essa pessoa procurar o auxílio profissional depois disso? Ou a tendência é que ela se tranque, se feche ainda mais e aí ela tem uma vontade de se penalizar e querer fazer alguma coisa contra ela, ao invés de falar, não, eu vou procurar ajuda? Na verdade é muito pessoal, né? Cada um tem um enfrentamento da dor. Então não dá para generalizar essa resposta. Pode ser que ele se isole e entre numa alta culpabilização e num processo autodestrutivo muito grande e não consiga sair do quarto. Vai precisar que alguém faça essa mediação e o conduza, né? Pode ser também que ele aperte o botãozinho de tô nem aí e acaba fazendo mais loucuras, né? Então cada ser humano, eu falo que o ser humano é muito subjetivo. Não dá para a gente falar assim, vai ser sempre essa reação. Cada um reage de um jeito. Até medicação, né? Às vezes uma medicação faz efeito para um e faz efeito rebote contrário para outro.
Então, a gente precisaria avaliar casos, né? Mas podem existir N respostas. Pode ser que ele se feche, pode ser que ele se isole, pode ser que ele não está nem aí e ele realmente se torne insensível e continue colocando a vida dele em risco, porque, na verdade, ele também já não está ligando com a vida dele. E se tiver um efeito colateral de mais pessoas também, ele não está se importando, né? Porque, às vezes, a pessoa chega num nível de adoecimento tão grande que ela realmente não se importa, né? O burnout mesmo acaba trazendo essa despersonalização, onde eu fico insensível, né? Eu perco os meus contornos, o meu formato, né? E acabo também ficando aí despersonalizado, né? Hoje, quando a gente vai tirar a primeira habilitação, a gente tem que passar pelo processo psicotécnico, Sim. né? Mas depois, quando a gente vai renovar, se a gente não precisa exercer a atividade remunerada, a gente só faz o exame de vista, exame de vista, exame de vista. Você acha que o exame psicológico deveria acontecer em todas as etapas, a cada 5 ou 10 anos ou 3 anos? Eu acredito que toda renovação deveria ter, né? Porque, por exemplo, eu posso aplicar um teste hoje, daqui 6 meses eu aplicar e ele realmente dá um outro viés, né? Vamos supor que eu apliquei no indivíduo saudável agora e um com depressão daqui 6 meses. Ele vai dar totalmente diferente, né? E pode ser que quando tirou carta, esse indivíduo estava apto emocionalmente para lidar com as pressões do trânsito. Pode ser que daqui 3 anos, a hora que vai renovar, ele já não esteja mais. A gente sabe que o Código de Trânsito tem a previsão legal de que, em caso de acidentes graves, o DETRAN, ou o órgão responsável pela habilitação, pode convocar aquele motorista envolvido e refazer os exames, né? Na sua vida inteira de profissional da psicologia, você já viu algum caso em que alguém envolvido em acidente grave de trânsito foi chamado para um tratamento psicológico? Apesar de não ser minha área de atuação direta, né, o psicotécnico, a gente poderia falar aí como especialista, mesmo tendo colegas que atuam nessa área, nunca ouvi falar, né, de solicitar essa aplicação desse teste novamente. E você acha que o exame psicotécnico ele é o suficiente para avaliar, ou você acha que deveria ser aprimorado o exame que é feito? Na verdade, ele é suficiente para avaliar alguns critérios, questão de atenção, de percepção, raciocínio lógico, concentração, né? Mas sempre dá para melhorar, né? A psicologia, ela é uma ciência humana muito recente, ela tem 60 anos, então hoje nós já temos muito mais testes validados, que poderia definir aí perfis de irritabilidade, de instabilidade, né? E, enfim, outros critérios poderiam ser avaliados, né? Daria para melhorar, sim, com certeza. Tem como, se você vai dando treinamentos, vai trabalhando a questão da saúde mental, de identificar, né? Ouvi relatos de pessoas que começaram a psicoterapia, né? Até é engraçado que eles falam assim, não, você é suspeita, você está vendendo seu peixe. Que eu falo, gente, faz terapia, pelo amor de Deus, faz terapia, né? Então, assim, se não querem fazer comigo, tá tudo bem, porque é enviesado, eu tô ali dentro, fica com medo de repente, né? Enfim, pode gerar muitas fantasias que vazem a informação. Faça com outra, eu passo contatos, eu disponibilizo para eles, mas eu vejo que já tem tido uma abertura, né, a pensar em saúde mental. E eles estão questionando isso. Então, isso me traz uma satisfação imensa, né? Porque, assim, tem sido quebrado esse preconceito, esses paradigmas, esses tabus, né? Para que eles entendam que não, poxa, eu sou ser humano e eu posso adoecer e tá tudo bem eu me cuidar, isso não é sinal de fraqueza. Eu falo muito isso. Eu falo, o forte encara de frente os problemas, né? Na verdade, a gente tem assim, nossa, não vou ao psicólogo não, que o povo vai achar, né, que eu tô doente. Não, o forte encara de frente os problemas, né? Difícil é estar na psicoterapia. Não é para qualquer um falar sobre as suas dores, né? O processo, ele não é indolor, ele é muito doloroso, né? É muito comum que após 2 meses, 3 meses, as pessoas abandonem o tratamento, porque começa a adentrar as dores e a pessoa não suporta aquela dor, né? Então, às vezes é melhor, não vou mexer não, deixa ali, né? Então, só os corajosos permanecem após 3 meses, né? Eu falo isso para meus pacientes, só os corajosos mantêm a psicoterapia, né? Até ouvi um relato de uma paciente minha, que ela falou assim, eu cheguei com um problema, descobri que eu tenho 30. Achei graça, né? Não é bom a gente ir lá, não. Não, eu já sei que eu tenho um monte de problema. Eu não vou porque vai me cobrar por problema. Não, se for problema, não vai dar conta de pagar. Mas aí vamos pegar esse mito, que essas questões todas, esses preconceitos.
aquela situação que todo mundo fala que o homem dirige melhor é verdade, né? Obviamente que não, né? A mulher, né, é muito melhor. Mas não tem aquela mulher no volante, perigo constante? Ó, a mulher, ela foi treinada. Caiu o podcast agora. Vai cair. Não, gente, na verdade, assim, né, a atenção não tem gênero. Eu acho muito interessante que quando a gente faz os testes psicológicos lá, né, apesar de pedir para a questão de informação, o critério de avaliação é o mesmo. Né? Não tem um teste para mulher e um teste para homem, ou seja, o nível de atenção ele é avaliado da mesma forma, de concentração, de percepção. Então, é mito isso aí, né? Apesar que eu acredito que as mulheres são melhores no que fazem. Né? Se a gente pegar pela estatística e pelos números, a gente teve aqui no episódio passado o Herbert falando de seguros, e ele disse que o seguro para a mulher é mais barato e que as mulheres se envolvem menos em acidentes, né? Acredito que o homem ele tem um espírito mais aventureiro, um instinto aí, talvez, que possa contribuir para isso, né? A mulher, às vezes, ela é mais ponderada mesmo em algumas coisas, né? Homem é macro, mulher é micro, né? Então, as visões mudam, visão de mundo muda. Concentração, percepção, esses critérios são os mesmos. Né? Muito bom, hein? Fião, Vai. é isso aí. Então, agora a gente tem um costume aqui no Pitaco que pede para os convidados deixar aquele pitaco de trânsito, aquela mensagem boa para o convidado, para os nossos pitaqueiros que estão assistindo. Então, Joyce, esse é o momento. Eu acho que se eu pudesse dar um pitaco bem dado no trânsito, né, o que eu diria hoje para quem está aí participando conosco é: aprenda a ter responsabilidade, né? Gente, hoje em dia a gente vê que a maioria dos acidentes é por imprudência e por comportamentos de risco, né? Ah, eu bebi, cara, deixa seu carro lá e chama um Uber. Hoje em dia a gente tem tantas facilidades, você não precisa expor sua vida em risco nem de outras pessoas, né? Então, se eu pudesse dar um pitaco, tá na hora da gente gerar uma consciência, né, de responsabilidade com a sua vida e com o outro, né? Eu falo que se o mundo pensasse no outro como pensa em si mesmo, tudo seria mais fácil, né? Se eu não quero para mim, e achei muito interessante, até numa palestra que eu estive aí, né, com o Dr. Carlos, que ele falou assim: quantas vítimas deveriam diminuir num acidente de trânsito, né? De 5 mil, quantas seria o ideal diminuir? Isso me marcou, foi uma chave. Aí o rapaz do auditório falou assim: se diminuísse de 5 para 2 mil, seria significativo. E se fosse 2 mil pessoas da sua família? Né? Então, achei que foi fantástico elucidar, porque 2 mil, se for estranho, diminuiu significativamente 3 mil. Mas se for a minha família, não. Né? Então, se a gente conseguisse olhar com essa ótica mais empática, com mais responsabilidade, eu acredito que a gente minimizaria esses danos, né? E com certeza teria menos acidente por imprudência e responsabilidade no trânsito. Muito bom. Eu queria corrigir aqui a frase, Fião. O diretor me mandou aqui um warning. Ele fez um triângulo assim com a chave, exclamação vermelha. Ele falou assim, corrige. Ele falou que, na verdade, não é mulher no volante, perigo constante. É quem está mal psicologicamente ao volante, perigo constante. Bacana, gostei desse diretor. Muito bom. Joyce, muito bom ter você aqui conosco, fico muito feliz. Eu queria te agradecer imensamente e lembrar os pitaqueiros que esse pitaco final aqui foi sensacional. Então, curte, comenta. Curte, compartilhe, comenta, ativa o sininho. Ele estava no automático. Estou no automático, eu já começo assim. Ele já está pensando na Carolina, certeza. Estou pensando aqui no lanchinho, aqui depois e vamos. E deixa seu contato também, pessoal, te achar na rede social. Vai ter aqui no card, mas faz o... Já quase não gosto. Gente, na rede social, @psicojoycemancin. Né? Lá tenho bastante vídeos, bastante conteúdo, né? Manda aí um comentário, né? Estou à disposição também para tirar dúvidas, esclarecer. Eu falo que saúde mental é essencial. É isso aí, só vai responder se tiver escrito, hein? Se não tiver, vai passar batida. Pitaqueiro, valeu. Joyce, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.